Olá, famílias! Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho falar um pouquinho mais com vocês sobre relação tóxica, ou mais conhecido como pais tóxicos. Vocês com certeza, certamente já ouviram falar, não é mesmo? Mas o que vocês não ouviram falar, ou talvez, existia uma dúvida com relação a isso, é que nem sempre os pais, que são tóxicos e que se comportam dessa maneira com os filhos, ao educá-los de forma não muito adequada, de forma tóxica, eles não fazem por mal, Eles fazem porque acreditam que aquela é a maneira mais adequada de se educar um filho, Nenhuma mãe, nenhum pai, ele coloca um filho no mundo e com essa consciência de vou ser um pai tóxico ou vou educar de uma forma inadequada. Não. O que acontece, Muitas vezes esse pai ou essa mãe, eles vão reproduzir aquela educação que eles receberam dos seus pais. E acreditam, que aquela é a maneira adequada, porque é a única maneira que eles aprenderam e é a única maneira que eles conhecem. Mas, na verdade, esse ciclo, ele pode, e deve ser quebrado. E muitos pais têm dificuldade em quebrar esse ciclo e aí acabam reproduzindo essa maneira de educar nos seus próprios filhos, na boa intenção, eu acredito, naquela intenção de que está fazendo melhor, porque imagina que o seu pai, sua mãe fez o melhor por ele, tá? Então, qual que seria a dica, se você pai, se você mãe, se perceber enquanto um pai tóxico ou um pai que está de repente educando de uma forma não adequada, de acordo com os exemplos que eu vou falar aqui um pouquinho, faça uma autorreflexão, busque o autoconhecimento e entendam por que vocês se comportam dessa forma, Entenda que por que você acredita que dessa maneira o seu filho vai se tornar uma pessoa boa, uma pessoa do bem. O que faz, que crenças estão por trás dessa sua forma de pensar. E olhe para o teu filho, veja, será que ele está se sentindo bem? Será que ele está feliz? Será que ele está satisfeito com essa forma de educar? Com essa forma de lidar com os erros dele? Com a sua forma de lidar com as emoções dele? Tá? Então, eu acho que é uma questão de autoconhecimento, de reflexão sobre o que está por trás desse meu comportamento que está, de certa forma, sendo nocivo para o meu filho, certo? Então, agora a gente vai falar alguns exemplos, para que você possa identificar, para que você possa refletir se de fato você está no caminho de ser um pai tóxico, de estar, de repente, acontecendo aí uma relação tóxica com os seus filhos. E dá tempo de corrigir, tá bom? Ou se você tá no caminho certo. Então, vamos lá. Uma das principais características é aquele pai que culpam os filhos por tudo. É culpa sua. Tá vendo o que você fez? Tá? O quanto que essa necessidade de culpar os filhos tem a ver com as nossas falhas, com as suas falhas, tá? Então, cuidado com isso, tá? Pense o que tá por trás dessa necessidade de culpar o seu filho o tempo todo, tá bom? Outra característica, cobranças exageradas. Será que seu filho, ele tem condições de alcançar essa expectativa que você faz sobre ele, Você realmente conhece o seu filho, conhece a sua capacidade, conhece as suas limitações. Será que não está cobrando demais? Reflita sobre essas cobranças. Terceiro, expõe o filho, Quantos pais que expõem os seus filhos, que tá ali no meio de amigos, E aí não vê a hora de ter aquela oportunidade para contar aquilo que o filho fez,
né, para colocar, expor a vida do filho? Você acha que no momento de aflição, no momento de perigo, no momento delicado do seu filho, ele vai continuar confiando em você e continuar contando as suas coisas para você? Não vai, tá? Olha o risco, né, que a gente faz colocando, expondo a vida do nosso filho. Criticam demais a sua personalidade, né? Então, mais uma vez, né, não respeita o filho, não conhece. Então, o filho vai estar sempre errado, o filho vai estar sempre inadequado. Então, critica tudo que ele faz, não vê nada de bom que o filho comete. Bom, então, dando andamento, né, aos exemplos sobre atitudes, né, comportamento que alguns pais têm com relação aos filhos e que esse comportamento acaba sendo nocivo, né, tóxico para os filhos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aquele pai controlador, que entende que porque ele é pai, porque ele está numa posição de superioridade, né, ele tem que controlar o filho, cada passo que ele dá. Isso nem sempre é saudável, porque o filho precisa ter no mínimo, né, de autonomia, de fazer as suas escolhas, tá? Porque isso faz parte, inclusive, do autoconhecimento do seu filho, né? Ele precisa se conhecer, entender o seu papel, o que ele gosta, o que ele é, quem que ele é de verdade. E para isso a gente só consegue possibilitar isso para o filho dando oportunidades para que ele faça escolhas, tá? Então, por isso que é importante não ser pai controlador ao extremo, né? Claro que se tratando de criança, né, a gente precisa sim ter o mínimo de controle, mas eu estou falando aqui sempre do desequilíbrio disso, tá? Do extremo. Um outro comportamento é aquele pai ou aquela mãe que não respeita a privacidade do filho. Ah, mas é criança. Ah, mas é adolescente, não pode ter privacidade. Precisa sim, tá? Porque é só assim que a gente ensina a base do respeito. Quando a gente respeita ele, tá? Quando a gente se autorrespeita. Então, precisa sim, mesmo que é criança, precisa sim da sua privacidade, daquele momento sozinho, tá bom? Então, sempre pedir permissão. A criança tá tomando banho, posso abrir a porta, né? Se a criança negar de abrir a porta ou não quiser que você abra a porta, depois procure entender o que está por trás desse comportamento, de por que não quis abrir a porta, de por que não quis falar. Não invada, né? Eu acho que esse é o princípio. Tenha como princípio na relação de vocês o respeito. E como que começa isso? Não invadindo a privacidade, tá? Lembrando que a gente está sempre falando aqui de extremidade, tá bom? Eu não estou falando aqui de que a criança vai poder fazer o que ela quer, que ela vai poder assistir o que ela quiser. Não é isso, tá bom? É questão de equilíbrio, tá? Eu falo privacidade no sentido que a criança precisa sim ter aquele momento sozinha, tá? Com ela mesma, para ela conseguir até mesmo refletir e pensar sobre coisas ali que de repente possa estar incomodando ela, às vezes uma questão de autoconhecimento, tá? Então a criança precisa daquele espaço para ela se conhecer, entender as mudanças que está acontecendo com ela. Uma outra coisa que os pais, né, que são tóxicos fazem muito é chantagem emocional. O quanto que isso é prejudicial para a saúde emocional do seu filho. Não faça chantagem, tá? Porque a chantagem muitas vezes tem a ver com o nosso vazio interior, né? Com aquele vazio interno nosso. Então a gente quer, às vezes, preencher esse vazio chantageando os nossos filhos, tá bom? E não é bem assim que tem que ser a relação. O que eu quero dizer com isso, né? Que quando a gente é pai nesse sentido, né? A gente está colocando em risco o nosso filho, a gente está tornando o nosso filho vulnerável. E ele está muito mais vulnerável
a coisas ruins que possa acontecer com ele. Por exemplo, a gente sendo pais dessa maneira, né, se comportando a partir desses exemplos que eu coloquei aqui, ele está muito mais vulnerável ao bullying, tá? A pressões psicológicas, aos assédios, porque ele se torna uma presa fácil para as maldades, né, do mundo aí, para tudo que estiver acontecendo ao redor dele, tá bom? Então tomem cuidado, acho que o autoconhecimento é bem-vindo nesse momento de educar um filho, tá? Reflexão sempre diante de todo e qualquer comportamento e atitude nossa, e terapia. Não tá bem com você mesmo? Tem coisas aí que precisam ser explicadas emocionalmente, tá bom? O que tá por trás do seu comportamento, o que tá por trás das suas crenças, tá? Então, vale a pena, de repente, buscar ajuda, tá bom? Não coloque o seu filho na frente disso tudo, na frente do seu incômodo, das suas frustrações. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.